aqui comigo são os meus amigos do meu Instagram pessoal, não é meu profissional. Sabem que eu sou estudante de arquitetura, de dar interiores também. Estou abrindo meu escritório com o Gui. Tá aqui, oi Gui, meu sócio. Mas hoje a gente quer falar sobre uma coisa completamente diferente. Então eu chamei esse meu amigo maravilhoso, que esteve comigo num grupo de estudo sobre espiritualidade por alguns anos, mas nos deixou para Portugal. Portugal ganhou um grande filho, né? Mas tá sempre com a gente pelas ondas aí da internet, do YouTube, com o seu canal, que é Espiritualidade Cosmos, é o Afonso. E eu quis chamar ele justamente pra gente bater um papo leve, mas ao mesmo tempo a gente respirar e se reconectar. Se conectar com alguma coisa maior, mudar os nossos padrões vibratórios, entender o que está acontecendo com tudo isso e como a gente pode fazer a nossa parte, ou pelo menos se conscientizar do que está acontecendo, né? Então, Afonso, te apresenta para os meus amigos. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra estar aqui, esse convite, essa ideia de Grace, que era uma vizinha, se tornou sua amiga querida. Durante muito tempo nós nos encontrávamos uma vez por semana, ela e outras, para conversar isso da espiritualidade. Bom, como ela falou, eu tenho um canal, Espiritualidade Cosmos. É um canal. O meu background religioso, enfim, eu sou espírita, mas eu sou um espírita que gosta de estudar filosofias orientais, eu gosto, enfim, de estudar o candomblé e o bando. Então, assim, eu acho que a gente está procurando estudar com seriedade, procurando entender que, na verdade, nós pertencemos a um universo, e é um universo único, né? E que nós uma humanidade feita de mãos. Então eu acho que aí você consegue caminhar para o bem, não é? Então eu tenho esse canal onde fala de espiritualidade, fala dessa humanidade cósmica. Eu entendo que não se trata nem mais só de uma humanidade terrestre, é uma humanidade cósmica, né? Então por isso que o canal se chama Espiritualidade Cósmica. E, bom, Grace vai mediar a conversa, Grace vai ter o relógio na mão, vai dizer quanto tempo falta, vai me cortar quando for preciso. E a ideia aqui é responder algumas perguntas para a gente guiar o papo. E se for uma coisa legal, se todo mundo gostar, se ficarem respostas ou perguntas serem respondidas, nada impede o evento, enfim, e é um prazer conversar. Bom, Afonso, assim, Afonso está falando de Portugal, né? Então pode ser que o áudio corte um pouco mesmo. Mas se estiver cortando muito, a gente vão falando também pra gente aí, pra gente poder fazer uma live bem leve e ao mesmo tempo bem produtiva também, né? Então, assim, o assunto é espiritualidade em geral. Afonso vai falar um pouco sobre o sincretismo que acontece muito aqui no Brasil, principalmente na Bahia, né? E eu até acho que a gente pode até começar com esse assunto, talvez, Afonso, porque as perguntas elas estão muito variadas. Elas estão desde perguntas um pouco mais voltada para a parte espírita, outras perguntas voltadas mais para a parte espiritual, mais do oculto. Então, assim, falar um pouco de sincretismo, né? Como se dá tudo isso, né? Desde a pessoa que vai no centro espírita, que frequenta a missa, que reza o texto e, ao mesmo tempo, daqui a pouco, como alguns brincam, eu nem gosto de brincar com isso, mas, assim, faz o seu trabalho, faz o seu despacho, alguma coisa assim, que é aquilo que lhe faz bem. A gente tem que começar a respeitar o outro, né? Vamos falar um pouco sobre sincretismo? Olha, o que eu acho é o seguinte, veja bem, tudo na vida depende de qual é o seu objetivo, do que é que você quer conseguir com uma determinada coisa. Não é? Então, por exemplo, hoje em dia, e principalmente na Bahia, porque a gente já tem uma tradição disso, é uma coisa natural, né? Muitas vezes você vai a um centro espírita, mas vai à igreja, etc. Eu, pessoalmente, eu posso falar muito assim pela minha trajetória. Eu estudei minha vida inteira em colégio católico vim de uma família católica. Eu não nasci em berço, mas com 15 anos de idade, eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos e eu falei, poxa, tá aqui tudo que eu acredito, porque desde que eu era pequeno eu acreditava em reencarnação, eu tinha experiências, né, com mediunidade, não sabia que tinha esse nome,
Mas como para mim era comum, eu achava que todo mundo também acreditava. E quando eu fui crescendo, foi que eu percebi que, olha, nem todo mundo acredita. Então, com aos 15 anos de idade, eu decidi que eu ia ser espírita. Quando eu li o livro dos espíritos, tudo que eu acredito que eu já acreditava estava ali. E com o passar do tempo, isso também não impediu que eu tivesse contato com outros temas religiosos, porque eu tinha sempre essa curiosidade. Então eu fui estudar um pouco de budismo, yoga, cheguei a praticar um pouquinho de taekwondo, frequentei razoavelmente o candomblé, embora nunca tenha tido vontade de me iniciar naquela religião, por uma questão de afinidade, ou seja, onde eu me sinto em casa. No centro espírita. Então, eu acho que a pessoa deve buscar muito isso, tá? Onde ela se sente bem. O que é que ressoa no seu coração? Entender qual é o objetivo que ela quer ao estar naquele determinado lugar. Então, dessas coisas todas que eu falei, o que está em comum? Qual é o denominador comum? Autoconhecimento. Então, Autoconhecimento. Eu acho que essa é uma grande chave, é uma grande palavra, é, até para felicidade, né? Então, assim, você tem que se autoconhecer. Para se autoconhecer, você tem que escutar seu coração, você tem que escutar sua alma. Seja em qualquer religião que você esteja, em qualquer templo, qualquer tipo de templo que você vá, você tem que escutar sua alma, você tem que escutar seu coração para o que quer que você esteja fazendo com o coração ali, né? Então, por exemplo, eu conheço, obviamente, pessoas que frequentam espíritas espíritas que falam, porque como é um absurdo você ir para a igreja. E, bom, eu sou arte-terapeuta junguiano também, né? E como arte-terapeuta junguiano, como tarólogo, né? Porque eu uso muito tarô na prática terapêutica com abordagem junguiana, e por isso eu estudei bastante a teoria junguiana, né? De Carl Jung. E Jung foi um estudioso que ele elaborou toda uma teoria simbológica por trás da missa, que é lindíssimo. Então eu não posso dizer para um ser espírita descartar que por trás da missa, do ritual da missa, existe todo um simbolismo que está ligado ao inconsciente coletivo. O sacrifício, a figura do Messias, existe uma série de arquétipos que estão ali por trás e que você acessa se você for para aquela missa atento, né? Então você tem que estar com a alma naquilo. Por outro lado, por exemplo, Chico Xavier, né, um médium, espírita, etc., ele foi católico até uma certa idade, ele começou a fotografar, a ter experiência dentro de mais ou menos 17 anos, mas ele era católico, ele ia à missa e ele estava depois que ele via coisas acontecendo, e no momento que o padre levantava a hóstia, ele via uma energia que se emanava daquilo. Então, eu acredito que a bondade que rege o universo, o amor que rege o universo, não escolhe. Porque nós somos todos filhos dessa mesma divindade, desse mesmo amor. E não interessa se eu sou de uma religião ou de outra, os espíritos que querem fazer o bem, eles vão a qualquer lugar. Eles vão estar junto de quem precisa, onde quer que esteja. E mais uma coisa, como um dos pilares, né, da espiritualidade mais elevada é nunca violar o coração, nunca violar a mentalidade de quem se ajuda, né? É muito comum que você vai para o candomblé, você às vezes tem uma situação ali que a entidade se apresenta como orixá, como também numa religião católica, ele pode se apresentar como um espírito santo, como um anjo, né? Ou com asas, porque é assim que a pessoa precisa ver, é assim que a pessoa compreende. E eles não vão violar a mentalidade, porque não é assim que se ajuda. Né? Você ajuda chegando ao outro, indo até o outro. Então, a espiritualidade maior, ela por esse jeito, ela vai sempre estar junto de quem precisa. Eu acho que o amor e a unidade são sentimentos que nos unem a todas as religiões, e une a todas as verdades, porque não existe uma verdade absoluta. Quem é dono da verdade absoluta? Né? Senão o respeito realmente e o amor pelo próximo.
Então, esse sincretismo que acontece na Bahia é engraçado, porque eu sou gaúcha, acho que todos aqui sabem, e tô aqui na Bahia, vai fazer aqui 9 anos agora. E no Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais tem centro de candomblé do Brasil. No caso, é o que mais tem. Então, assim, é tão legal, é tão bonito você ver a liberdade de expressão, né, da alma mesmo, né, daquilo que lhe faz bem, daquilo que lhe motiva, daquilo que te leva para ser uma pessoa melhor. Porque eu acho que é sobre isso que se trata, sabe, Afonso? É a gente ser melhor pra gente e ser melhor pro outro e nada mais. Se a gente conseguir ser melhor pra gente, crescer como pessoas, como indivíduo, né? Nas nossas interrelações pessoais, afetivas, né? De trabalho, enfim. E conseguir passar um pouco disso pro próximo, eu acho que a nossa missão aqui tá feita, sabe? Eu só ressaltaria, assim, eu concordo plenamente com isso tudo que você está falando. Só que eu acho assim, quando eu falei da história do autoconhecimento, é porque, veja bem, nós, na nossa civilização ocidental, a gente tende muito a ir para fora. A gente tende muito a buscar transformação de fora para dentro. A gente tende muito a buscar a felicidade fora de nós mesmos, o universo fora de nós mesmos e Deus fora de nós. Então, eu gostaria de ressaltar essa questão do autoconhecimento, porque isso passa necessariamente por um silêncio, por um momento de silêncio interno, né? Porque senão você não consegue nem sequer fazer bem a si mesmo, que dirá o outro. Você não consegue nem entender. Então, assim, por isso que eu digo, não interessa em que religião você esteja, o que interessa é que você saiba, se autoconheça, saiba o que você quer, saiba quem você é. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai a lugar nenhum. A Monier até pergunta assim, né? A Monier, ela é TO, eu sei porque conheço, e ela fala, mas o que é verdade, né? Pra gente poder impor isso a outra pessoa, né? Nem tem. Você quer falar um pouco sobre isso? E se cada um tem a sua verdade, como é que você descobre a sua verdade? Né? Tem que haver um momento de silêncio, tem que haver um momento de reflexão, tem que haver uma busca dessa verdade, qualquer que seja, dentro de si. Eu acho que o momento em que nós vivemos é um mote para isso. Porque eu estava conversando outro dia com uma amiga. Bom, se a gente for falar de transição planetária, enfim, já mudando um pouquinho, mas pensemos bem, podia ter sido uma hecatombe nuclear. Se fosse uma hecatombe nuclear, tinha morrido todo mundo. Ponto, acabou. Caiu a bomba, explodiu, morreu todo mundo. Mas não, é um vírus invisível, minúsculo, que pode ir em qualquer lugar, que pode chegar sem ser anunciado, pode chegar sem você nem sentir que ele já chegou, e que te força a fazer esse movimento para dentro, nem que seja um bem simbólico, mas que seja um movimento para dentro do seu próprio lar, que seja um movimento para perto do seu pilar psíquico, que é a família, entendeu? E aí ativa uma série de coisas que a gente costuma fugir, né? Buscar a solução lá fora. Então, assim, de novo, falando do secretismo, eu concordo com tudo que você disse. Eu só ressalto assim, não adianta sair batendo em centro espírita, em igreja, em candomblé, em o que seja, se a pessoa não souber realmente o que é que ela busca e o que é que ela está querendo com aquilo, o que é a verdade que ela tem dentro disso. Sem esse momento de silêncio, sem essa reflexão. Entendi. Pronto. Vou fazer uma pergunta. Afonso travou? Tá. Eu vou fazer uma pergunta de Maria Auxiliadora de Salvador, que mandou nas caixinhas. Até o pessoal que está aqui online com a gente, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui mesmo nos comentários que Afonso responde, viu? Então, assim, ela pergunta. Eu perdi minha mãe há alguns anos. Eu reencontrarei minha mãe ao desencarnar? E se quando eu desencarnar, minha mãe já tiver encarnado? Faço essa pergunta porque a possibilidade de reencontrar entes queridos sempre foi um aspecto que os espíritas e espiritualistas alegam como sendo um aspecto consolador. Então ela faz uma pergunta mais voltada para o espiritismo. Sim, o espiritismo ou espiritualidade de maneira geral, porque a reencarnação ela não é uma propriedade do espiritismo. Na verdade, a reencarnação
é uma teoria milenar, né? Isso é uma coisa que vem lá do hinduísmo, de 5.000 anos atrás, enfim. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que isso seria interessante. Não sei se todo mundo sabe aqui. Vocês querem que o Afonso fale um pouco sobre de onde vem essa questão da reencarnação? Não sei, talvez. Eu posso dar uma pincelada. Na verdade, a reencarnação, Pincela, pincela. Acho legal. como uma teoria de maneira geral, né, o que ela prega? Né? Você nasce e renasce. Né? Dentro do hinduísmo ou do budismo, você tem a roda de Sansara, né, que é o que eles chamam de esse ciclo incessante de nascer e renascer. No espiritismo, a gente tem as encarnações. E aí você tem várias outras filosofias, a teosofia, enfim. Tem um debate muito grande. Os primeiros cristãos teriam sido reencarnacionistas, e aí algumas pessoas vão falar, olha, eles acreditavam em reencarnação, mas a reencarnação foi retirada do dogma católico no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, de 553. Tem debates aí. Os espíritas defendem que esses primeiros cristãos acreditavam em reencarnação. O fato é que essa questão da reencarnação, ela ficou uma coisa disseminada no Oriente. E no Ocidente, ela ficou desconhecida, porque ela não constava do dogma católico, e a gente sabe que no Ocidente, diga-se Europa, né, o que não era aprovado pela Igreja Católica, não deveria existir. Mas, enfim, com o Renascimento, começamos a ter acesso novamente a textos romanos, e aí se viu que, por exemplo, Platão e Sócrates já tinham uma filosofia que já dava a entender que eles também eram reencarnacionistas, enfim. E a reencarnação, basicamente, é o que? Dentro do que a gente pode chamar de um projeto kármico, ou seja, nós que somos seres eternos, seres espirituais, cidadãos cósmicos, né, no universo, estamos engajados num projeto que é um projeto concebido para o nosso crescimento. Então, durante alguns períodos intervalados, nós nos apropriamos de envoltórios materiais, físicos, e, e atuamos numa matriz material, que no nosso caso chamamos de Terra. Né? Então, é uma matriz material física, um planeta físico. E durante aquele período nós temos o que nós chamamos de um esquecimento da nossa verdadeira origem, da verdadeira ser, porque esse esquecimento é benéfico, é útil para várias questões. E aí, enfim, se a gente entrar por aí, também a gente vai aprofundar mais. Eu acho que a gente vai sair da Sim, pergunta. sim. Mas, A gente vai fazer uma outra live sobre o contexto dos estádios também. na verdade, Então, voltando à pergunta. eu acho que, só aproveitando, eu acho que esse tema é muito interessante. Tá travando um no meu pouco, Afonso, eu acho. Tá travando um pouco. Espera um pouquinho. Afonso. E agora? Tá travando um pouco. Agora Tá ouvindo? pronto. Tá, agora tá. Tá. E essa questão da reencarnação é tão interessante que no meu canal eu faço o seguinte, a cada mês nós temos um tema. Né? Então, este mês de julho nós tivemos o tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade. Então, a cada semana eu solto um vídeo, que é uma sequência, então você sequência, porque aí você vai acompanhando como se fossem aulinhas de 15 minutos. E agora, ontem, eu postei um vídeo que é o resumo do mês. E no mês que vem, em agosto, o tema é: será que reencarnamos para pagar? Bom tema. Quem Então, não assim, conhece o canal do Afonso, eu vou colocar de novo aqui, porque teve gente que entrou no YouTube, Espiritualidade e Cosmos. Vai estar lá vinculado a Afonso Cunha com 2 Fs, tá, pessoal? Pronto, pode continuar. E aí, então, assim, é uma questão muito, muito interessante. Voltando à questão lá da Maria Auxiliadora, então, o que acontece? Cada caso é um caso. Tá? Se alguém virar para você e dizer assim, não, acontece sempre assim, etc., desconfie, porque, veja bem, nós estamos falando de seres humanos. Existe uma regra geral para o ser humano? Não. Cada ser humano é um ser humano, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem suas necessidades, tem história, e a história não é nem de vida, é história de vidas. Né?
Então, o que a gente pode dizer, de maneira geral, é o seguinte: quando você tem pessoas no seu lado, na sua família, seu pai, sua mãe, irmão, etc., muito dificilmente, não estou dizendo que é a regra geral, que é sempre, muito dificilmente, essas pessoas já não têm uma ligação com você de outras vidas. Porque o comum, o usual, é que as pessoas que têm afinidade, seja por amor, seja por sentimento negativo, é muito comum que elas fiquem juntas. Porque as duas pontas do ciclo se tocam no final. Então, para começo de conversa, por exemplo, se uma pessoa, se um ser espiritual encarna para te dar a vida aqui na Terra, ou seja, para ser sua mãe, dificilmente essa pessoa não tem uma ligação forte, um laço. Dificilmente vocês já, provavelmente, vocês já vieram encarnando juntos em várias ocasiões. Só que, às vezes, a depender do que seja mais útil, pode ser que um venha para a Terra e o outro permaneça na espiritualidade, porque a gente não tem paraíso ocioso, onde fica um anjo tocando harpa e nada acontece. Não é assim. Como cidadãos do universo, cósmicos, né, cidadãos cósmicos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós operamos, porque nós somos co-criadores do universo, junto com Deus. Nós somos co-criadores. Então, a nossa ascensão é irmos fazendo isso. Então, você pode estar do outro lado trabalhando para ajudar quem esteja aqui. Então, sua mãe desencarna, e vamos dizer que você fica mais 30, 40 anos aqui, e eles desencarnam também, não tem uma garantia de que ela ainda vai estar lá. Pode ser que ela já tenha reencarnado, até reencarnado para voltar a te dar a vida novamente. Para ser sua mãe, ela precisa reencarnar pelo menos uns 20 anos antes, vamos dizer assim. Ou menos, né, Afonso? Mas, mas, mas o mais provável é que ela ainda esteja lá e que haja esse reencontro, porque o mais comum é que você tenha um tempo médio de intervalo entre as encarnações, porque naquele momento, as pessoas, engraçado, as pessoas se preocupam muito com quem elas foram no passado. Ah, aquilo, etc. Quando, na verdade, deveriam se preocupar mais com o que elas fizeram entre uma vida e outra. Porque entre uma vida Isso e já, outra... Afonso, isso já até responde a pergunta da Mauricéia, né? Que ela só responde junto, né? Que é verdade no grupo de pessoas, né? É justamente sobre isso que o Afonso está falando, né? Geralmente, sim, porque existem questões que de repente não foram bem resolvidas, ou outras que foram resolvidas, não né, Afonso? necessariamente, ou pessoas que têm tarefas juntas, né? E aquela sinergia faz com que elas... Tá travando, Afonso? Não, ou Pronto, não necessariamente questões que não deram certo, mas ou porque talvez às vezes aquelas pessoas juntas elas conseguem trabalhar melhor, elas conseguem mandar força ao outro, né? O que está acontecendo assim é que hoje em dia, e aí entrando por uma outra questão, é que na fase que nós estamos no planeta, nós temos uma vaga de encarnações de espíritos vindos de outros planetas, que são espíritos que estão vindo aqui impulsionar o processo de transição planetária. E por conta disso, nós temos muitos casos de pessoas que reencarnam no núcleo familiar pela primeira vez, não é? Mas... pela primeira vez. Travou, pela primeira vez, é isso? Muitas vezes um grupo de pessoas, né? Mas o mais comum é que aquele grupo venha se encontrando ao longo do tempo. Então, o que eu diria existe um intervalo de tempo entre as encarnações, e como eu estava dizendo, é o mais importante do que saber o que eu fui na outra encarnação, é saber o que eu fiz entre uma encarnação e outra, porque foi lá que eu decidi como eu ia encarnar, com quem eu ia encarnar, foi lá que eu reavaliei tudo que eu fiz de errado da vez passada, tudo que eu fiz de certo, o que eu quero, de novo, né, voltando para a história do 5 minutos, o mais importante é saber o que a gente entre uma encarnação e outra que a gente faz esse processo. E faz esse processo mais livre, que é o quê? Com acesso a memórias passadas, com a ajuda dos nossos mentores espirituais. Quanto encarnados, nós não temos muito acesso. Sei que você seja um médico, tenha um dom mais especial, mas a maioria de nós
está no que a gente chama de vulnerabilidade da carne, né? A gente está aqui encarnado e a gente tem os nossos amigos do lado de lá, quando a gente não tem acesso direto a eles. A gente não, né? O acesso é por intuição, o acesso é por inspiração. Então, esse período entre uma encarnação e outra, ele é muito importante. Então, o mais provável é que sim, não posso dizer com certeza, mas o mais provável é que sim, que quando ela desencarna, ela encontre a mãe dela, porque, enfim, seria um período aí em que ela ainda não teria encarnado, e é provável que se encontre até para combinar como é que seria a nova experiência. E, novamente, se uma vai ficar para ajudar a outra, quais são as necessidades? Cada caso é um caso. Tá. Afonso, eu até ia fazer uma outra pergunta, mas eu acho que tem outras perguntas que linkam mais com essa pergunta agora de monitoradora, até para a gente poder fechar um pouco essa questão de reencarnação, um pouco dessa questão de karma, né? Que Monieri e Cass estão falando, né? Quando tem afinidade, sentimentos dolorosos e não conseguiram resgatar nessa vida, né? Significa que novamente teremos que estar com essas pessoas para ver se... Ah, deu certo, gente. Desculpa, mas fazer o quê? Não foi por forças maiores. Os nossos amigos, de repente, eles deram uma chacoalhada assim pra gente continuar a live. O bom é que a gente ganhou mais um tempinho, viu? Então, deixa eu só voltar pra pergunta, né? Porque a parte boa é que eu anotei a pergunta, que senão eu tinha assumido a pergunta também. Mas as meninas, assim, tanto Pri de Santos, a Cássia aqui de Salvador, e elas perguntam, e a Mônia, a de Mônia eu acho que eu anotei, Mônia, mas se eu não responder com a questão do karma, tu me pergunta de novo, tá? Que elas perguntam justamente sobre essa questão de resgate, essa questão de karma, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou casada com o Anselmo. Quem não sabe, o Anselmo, meu marido, deve estar online aí. A gente não conseguiu, né, resolver a questão que a gente veio resolver. Volta? Essa é uma pergunta. Volta, né? Volta, força. E essas pessoas que, de certa forma, causam dores, a gente não consegue ter relacionamentos bons, vira e mexe brigando, questão de né, traições, ganâncias, assassinatos, enfim, né? Tudo de ruim assim que acontece. O que é isso? Isso é karma? Como é que funciona isso? Como é que a gente faz para se livrar dessas energias ruins, desses relacionamentos tóxicos? Enfim, o Espiritismo explica um pouco isso. Não sei se eu tentei sintetizar as 3 perguntas juntas, queridos. Vamos lá. Bom, se travar de novo, você me avisa. A questão, em primeiro lugar, que a gente tem que pensar é que cada caso é um caso. Nós estamos falando de seres humanos. Não tem nenhum ser humano igual ao outro. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que a gente tem que ter é a seguinte. O nosso objetivo no universo é nos harmonizarmos com absolutamente todos os outros seres do universo. Então, é uma tarefa, né? Mas veja bem, em terceiro lugar, nós aqui no Ocidente, nós nos apropriamos de uma palavra que vem do Oriente, que é a palavra karma. E a gente muitas vezes, vejo muito isso dentro do espiritismo, no espiritualismo, a gente usa a palavra karma sem não no sentido exato ou sem a propriedade exata que ela teria se utilizada no contexto oriental, que é a origem da palavra. Então vamos primeiro pensar que a palavra karma, ela significa em sânscrito ação. Ação. E é muito engraçado que aqui no Ocidente, talvez por uma herança católica, a gente se apropriou da palavra karma nesse sentido de ou pagar, de punição, etc. e tal. Mas, coincidentemente ou curiosamente, a gente não se apropriou da palavra dharma, que é um correlato também do sânscrito, e que tem a ver com nós buscarmos cumprir aquilo que é a nossa essência. Ou seja, ao cumprirmos a nossa essência, sem esperar frutos disso, sem esperar nada, como se fosse uma oferenda para o universo, nós automaticamente nos alinhamos com o universo. E aí começamos a não ter o que os hindus chamam de karma, né? Que é essa. Então, assim,
é muito difícil você dizer, porque cada caso é um caso. Existem relações, pensa bem, uma relação que, entre aspas, está falando desta vida só, né? Marido, mulher, pai, mãe, filho, etc. Já é complicado, os terapeutas que o digam. Para você e analisar isso do ponto de vista de encarnações, é muito complexo, né? E como a gente não tem acesso ao que eles chamam de registros acásticos, né? A gente não tem acesso à história completa desde o início, é muito difícil. Eu não gosto de generalizações. Então, simplesmente dizer assim, eu estou com fulano porque eu tenho que pagar, definitivamente isso é uma coisa que eu pessoalmente não acredito. Porque eu não acredito que nós estejamos aqui para pagar nada. Eu acredito que essa ideia de pagar é um resquício daquela noção de Deus imperador, sabe? Que nos cobra e que nos julga. É um resquício daquela... Isso falei muito, né, nesse mês de julho no meu canal, né, no tema. É um resquício muito daquela noção antropomórfica de divindade. Ou seja, o ser Que humano... pune, né? Que é mal, que é bravo, que você peca, que você não é amor, que não é pai, né? É o malvado. Nem só isso, quer dizer, ou seja, você, o ser humano, projeta na divindade tudo aquilo que ele tem em si. Mas veja bem, a divindade não é um ser. Porque um ser é porque foi criado. Se ele foi criado, não é Deus. Porque se Deus criou tudo, se Deus é o início e o fim, se Deus a tudo criou, se ele também foi criado, ele não é Deus. Então, assim, Deus não é um ser. Deus não está localizado em um determinado lugar, neste exato momento, olhando para nós. Enfim, então, o Espiritismo nos traz um avanço para isso, porque é aquela questão. A primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus e não quem é Deus. Né? O pulo do gato está aí, porque se fosse quem é Deus, seria uma pessoa. Que é. Que é Deus. Então, e a resposta é uma inteligência, é a causa primária de tudo. Não diz que é um ser, uma entidade, como os gregos acreditavam, porque tem o deus Apolo, tem o deus Zeus, etc. Eles estão ali no Monte Olimpo, etc. Você consegue ver que 2.500 anos depois, nós continuamos com a mesma ideia. O paraíso que nós pensamos, porque eu vou morrer, vou para o paraíso, meio que uma reprodução lá do Monte Olimpo, né, de tradições que a gente traz ainda da nossa civilização judaico-cristã. Então, assim, com isso eu não estou querendo dizer que não haja um lugar, né, em que nós estejamos entre uma vida e outra, trabalhando, operando. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que a gente precisa abrir a mente para... Porque, veja bem, é o nosso condicionamento que faz com que a gente fique nisso. Então, assim, não dá para dizer assim, eu estou com fulano, um exemplo, vamos dizer, estou com o marido que me bate porque eu tenho que pagar. Não tem isso, porque acima de tudo nós temos livre-arbítrio, entendeu? Você pode escolher, isso sim, você pode escolher. Eu quero ficar por alguma razão, eu quero ficar e aceitar isso, né? Ou eu não tenho forças para poder conseguir reagir a isso. Vai voltar? Vai voltar. Porque nessa vida você não tá com forças, né? Escolher de algum jeito, nem que seja no nível mais profundo. Né? Então, assim, existem coisas das quais você não pode fugir. Você nasceu branco ou negro, de cabelo claro, cabelo escuro, e olha que isso as pessoas ainda mudam, né? Então, assim, eu não iria por generalizações do tipo plano porque tem que pagar, tive um pai ou uma mãe assim porque tem que pagar. Eu não acho que seja isso, e mesmo se você for analisar a literatura espírita, eminentemente espírita, mesmo lá não é assim. Mesmo se você for examinar, por exemplo, os livros de Chico Xavier, os romances de Emmanuel, eu vou dar um exemplo rapidinho para ver se as pessoas conseguem entender como é que as coisas não são exatamente assim. Tem um livro ditado por Emmanuel a Chico Xavier, que é o Há 2000 Anos. O pessoal que tem contato mais aqui com o Espiritismo provavelmente já conheceu. Não vou dar spoiler nenhum do livro, tá? O que eu vou falar acontece no início do livro. E tem um personagem, que é o Publius Lentulus, que é uma encarnação bastante anterior do Emmanuel. E logo no início do livro, ele tem uma lembrança
uma vida ainda anterior, onde ele tinha sido bisavô dele. E nessa vida anterior ele tinha matado várias pessoas, ele mandava cegar pessoas na frente dele, para ele assistir as pessoas serem cegadas. Ele tinha usado o dinheiro e a posição social dele para fins altamente escusos. E na encarnação imediatamente seguinte, se a gente for pensar com esse raciocínio de fez e vai pagar, ele deveria voltar, ele deveria voltar cego, ele deveria voltar pobre, porque ele usou o dinheiro de uma forma errada, enfim, mas ele deveria voltar assim, um desgraçado completo. Só que não, ele volta bem, saudável, numa posição de senador, ou seja, numa família rica. E aí o que acontece é que a gente percebe que, na verdade, essa história de punição, ela nunca é o primeiro recurso da divindade. Ela nunca é o primeiro recurso. O primeiro recurso é sempre o amor. O primeiro recurso é sempre Você quer ver um outro exemplo? Claro, é um exemplo radical, porque a gente está falando de um espírito que é Jesus Cristo. Mas dentro da tradição espírita, através de uma relação de um espírito a Chico Xavier, na Jesus expira, em que ele desencarna, em que ele passa 3 dias até ele a ressurreição, ele teria ido ao umbral. Para quê? Porque lá estava Judas, que tinha se suicidado. E lá, né, durante aqueles 3 dias, ele esteve com Judas. E tem um poema muito bonito que foi psicografado por Chico Xavier, que fala sobre isso, e em que Jesus teria dito: eu só me afastei dele quando, ao acariciar a cabeça dele, ele adormeceu. Eu só me afastei dele quando eu consegui fazê-lo adormecer. Para esquecer a dor, a culpa, etc. Então, assim, pode ser, enfim, a gente entra aí no âmbito da revelação, né? Uma revelação, uma psicografia, etc. Mas é um ensinamento profundo esse, né? Porque a gente está falando de um amor tão profundo que escapa à nossa compreensão de meros espíritos que andam por aqui pela Terra, entendeu? Porque mas esse o mecanismo da espiritualidade, o mecanismo da divindade, do universo, é, antes de mais nada, o amor. E é claro, você tem casos em que, por um trauma, vamos dizer assim, um suicida, né? Uma pessoa que se suicida, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? A gente precisa começar a pensar como seres eternos, né? Então, eu não sou meu corpo, eu estou usando o corpo. Esse corpo ele se interliga com outros corpos sutis que nós temos. Então, se eu dou um tiro na cabeça, eu fico com trauma, isso traumatiza outros mecanismos sutis que o espírito carrega consigo. E no momento de uma reencarnação, aquele trauma ele se faz sentir. É como uma impressão que você não apaga assim. Entende? Então, não dá para você falar que a pessoa vai nascer com um problema no cérebro porque ela está pagando. Na verdade, é uma consequência. É uma consequência natural. Não tem um sentido de punição. Entende? É isso que a gente chama de lei de causa e efeito. Agora, é muito, muito importante que a gente pense sobre isso, e principalmente quando a gente usa a palavra karma. E a gente sempre pensar, não vamos usar karma sem dharma, né? Se a gente usa tanto karma, vamos estudar também o que é dharma, porque aí a gente usa as duas coisas, porque é o outro lado da moeda, né? Ou seja, a gente pensa mais no karma, no que a gente está pagando, do que na tudo aquilo que a gente tem de bom na nossa vida. Saúde, o tempo, a inteligência, o conhecimento. E o que a gente faz com isso? Né? Se o karma é a punição pelo que a gente fez de errado, se a gente deixar de dar energia a isso, se a gente começar a dar energia ao que a gente tem de bom e o que a gente pode fazer, enfim, talvez seja um caminho mais proveitoso, mais eficaz para a felicidade. Inclusive, até aproveitando esse gancho do Dharma, né, Afonso, o que a gente tem feito com a nossa quarentena, né, com esse nosso isolamento, né? A gente está se queixando, a gente está reclamando, ou a gente está agradecendo
esse tempo todo que a gente está podendo se autoconectar, se conectar com aquilo que a gente acredita, se reaproximar da família, poder fazer aquelas coisas que a gente nunca conseguia fazer. O que a gente está fazendo? Até só para aproveitar esse gancho, né? A gente vai levar como karma que a gente... Nossa, é porque a gente deve ter feito alguma coisa muito horrível há 100 anos, há 2000 anos, e agora a gente está vivendo essa pandemia porque a gente merece viver essa pandemia. Ou que bênção essa pandemia. O que o universo quer nos mostrar com isso? O que a gente pode aproveitar e ver? Claro, não esquecendo os milhões de mortos, não esquecendo isso, né? Os milhões de desencarnes, coletivo ou não. Acho que até a gente pode marcar uma live falando sobre desencarne coletivo e não. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar. Fosse que a gente falava nos nossos estudos, mas eu acho que é uma coisa bacana de conversar com as pessoas. Né? Mas assim, o que trazer? Uma mensagem pra gente levar dessa live também seria isso, né? Vamos levar como karma ou como dharma essa pandemia? Eu acho assim, né? Como a gente está falando de lei de causa e efeito, sequência natural. Né? Então, assim, o homem sempre utilizou o meio ambiente como do jeito que quis. A questão é que, enquanto a gente não tinha tanta tecnologia, a gente nós éramos seres completamente impotentes das mãos das forças da natureza. A partir do século XIX, século XX, que o nosso conhecimento tecnológico começou a avançar em uma velocidade exponencial, o que acontece? A gente começou realmente a representar um perigo muito grande. Então, continuar usando o planeta Terra, nossa casa, do mesmo jeito que a gente usou nos 5 mil anos anteriores, começou a ficar realmente muito perigoso. Então, assim, de novo, estamos sendo punidos, ou será isso uma consequência natural de um mau uso que se faz do meio ambiente? Né? Primeiro lugar, a gente tem que pensar isso. Segundo lugar, o que estamos fazendo com a pandemia? Né? Então, assim, a gente fala muito que a transição planetária, o pessoal que estuda mais espiritismo está mais acostumado. De maneira geral, as tradições espiritualistas todas estão falando de uma transição planetária. Dentro do espiritismo, a gente fala muito de uma escala de evolução de mundos, uma escala evolutiva, onde a Terra hoje em dia seria um mundo denominado um mundo de expiação e provas, onde ainda impera a injustiça, violência, enfim, uma série de coisas. E estaremos agora passando por um momento de transição em que a humanidade começaria a constituir um mundo de regeneração, né? Que não seria nenhum paraíso, mas que seria já um momento em que a maioria da humanidade estaria disposta a mudar o padrão de vida que nós temos levado no planeta. E o que eu diria? Veja só, aí quando a gente fala assim, um mundo de regeneração, um mundo de expiação e provas, em que mundo você vive? Em que mundo cada um de nós vive? Porque alguns de nós já estão vivendo no mundo de regeneração. Alguns de nós já estão vivendo num mundo onde se busca uma vida melhor, onde se busca aumentar o nível de empatia. Alguns seres no mundo já estão vivendo essa realidade, isso é a realidade para muita gente. E para outras pessoas, não porque outras pessoas ainda estão lá no mundo de expiação e provas, onde o apego ao material, onde a crença de que só existe aquilo em que nós tocamos que impera, onde a injustiça. Então, assim, a pessoa está pagando ou é a pessoa que não consegue ascender a um outro nível vibratório? Porque a gente está onde a nossa mente nos coloca, onde o nosso coração nos coloca. Né? Existe uma figura dentro da tradição que é do cavalo cego com o cavaleiro manco. Então, o cavalo cego é a nossa energia. Né? Ela nos leva a todos os lugares. E o cavaleiro manco, ele é a nossa mente. Ele tem a visão, ele tem a estratégia, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele é manco, ele precisa do cavalo. Então, assim, a nossa energia, essas duas coisas são casadas. A nossa energia, nós somos. Então, nós estamos onde a nossa mente nos leva, nós estamos onde a nossa energia nos leva. Né? Então, assim, tem muita gente que já está vivendo uma realidade de mundo regenerado, que não é nenhum paraíso, mas é um lugar onde já se reconhecidamente se tenta uma melhoria, se tenta tratar melhor o meio ambiente,
você tenta tratar melhor o outro, você faz as coisas pensando no que você pode ajudar os outros, no que pode contribuir com a sociedade. E tem pessoas que estão no mundo primitivo, lá, onde tem um mundo primitivo que é anterior à lei do olho por olho, dente por dente, que é aquilo que eu sempre falo. O olho por olho, dente por dente foi um avanço. Lá quando Muito grande! Moisés colocou a lei do talião, era porque se eu matasse um indivíduo de uma família, aquela família, aquele pessoal vinha lá e matava a minha família inteira. Não tinha uma proporção. Então, Moisés colocou a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, que era para pelo menos se observar algum tipo de proporcionalidade. Oportunidade. Então, tem gente que ainda está lá. Tem gente que está antes da lei do talião. Tem gente que está lá no mundo primitivo. Né? Então, às vezes, você vê um homem bonito, bem vestido, com um carro importado, ele salta, então você olha e você pensa, nossa, que homem civilizado. Mas aí você percebe que aquela pessoa responde a qualquer ofensa, ele responde com vingança, com revide. Você percebe que os sentimentos dele são de ganância, são de roubo, etc. Em que mundo esse homem está? Ele pode estar com um terno da melhor marca, ele pode estar com o carro mais caro do mundo. Em que mundo ele vive? Ele não vive no mundo regenerado, entendeu? Porque o que impera é a ganância, o que impera é o revide, o que impera é a vingança. E é nisso que a pessoa vibra. Então é lá que ela vai estar, então é isso que ela vai atrair para si. Porque junto com a lei de causa e efeito tem a lei do retorno, que as duas se casam. E isso aí não dá para você fugir. Então, aquilo que você oferece é aquilo que volta para você. A questão é que, se a gente for pensar lá no Dharma, quando você oferece, você não oferece esperando o fruto daquilo, porque senão você entra de novo na roda do karma. Quando você oferece sem esperar nada. Você oferece porque aquilo é você sendo a sua essência. Você oferece porque você não consegue conceber ser diferente. Você faz aquele bem porque é aquilo que emana de você, é aquilo que te dá felicidade. Entende? E aí com isso você se transforma e você transforma o mundo. E tem gente que já está assim vivendo no mundo regenerado. É isso mesmo. Até aproveitar esse gancho, falando sobre o mundo regenerado, né? Falando um pouco sobre essa percepção que cada um está tendo, cada reação que cada um está tendo em relação à pandemia, enfim. Tem uma pergunta do Vitor de Palhoça, de Santa Catarina, e ele pergunta assim, qual o seu ponto de vista, então qual o ponto de vista do Afonso, né? Qual o seu ponto de vista sobre como se dá a evolução do espírito no plano terrestre e qual a sua opinião sobre como está a evolução dos seres humanos encarnados na Terra hoje em dia? Eu acho que essa pergunta veio super para fechar esse tema. E parece que tem um vídeo teu no canal falando sobre isso também, né? Tem. Bom, a evolução de maneira geral, como eu já falei lá, né, antes um pouco, nós somos seres eternos, seres espirituais. Então, assim, o primeiro ponto de evolução de maneira geral é nós tentarmos começar a viver como seres eternos e não como nossos corpos. É esse descolamento que tem que haver. É esse descolamento que vai ser um dos pontos dessa mudança para o mundo regenerado, né? O abandono do materialismo, o abandono da crença de que só existe o que eu posso tocar. E, de maneira geral, essa evolução se dá na Terra muito até o ponto em que a Terra é um planeta de expiação e provas, ela se dá muito naquilo que a gente pode chamar de um projeto kármico, né? Ou seja, você desce a Terra com aquilo que os hindus chamam de véu de Maia, né? Que é o esquecimento. Então você esquece quem você é de verdade, né? Não é quem você foi na encarnação passada, é quem você é como ser cósmico, como ser eterno, como ser que transita entre as estrelas, como ser que está hoje neste planeta, mas amanhã pode estar em outro, entendeu? Então, essa evolução do planeta de expiação e provas, ela se dá, em primeiro lugar, com esse esquecimento. Esse esquecimento que tem uma série de razões, esse esquecimento que é
na verdade, uma bênção, porque é o que nos permite começar do zero a cada vez. Falando daquela história, eu estou com meu pai me tratou assim, 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 porque eu tenho que pagar, porque eu tratei ele mal na vida passada, etc. Que seja esse o caso, vamos ver. Qual é a forma que você tem de conseguir se reharmonizar com essa pessoa? Se você nascer novamente junto dela, lembrando tudo o que aconteceu, você não se harmoniza nunca. Na verdade, esse esquecimento que nós temos aqui no nosso projeto terrestre, ele é uma bênção porque ele te permite recomeçar do zero, é a nova chance, é o amor operando. Né? Então, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, uma das formas que a vida nos dá para conseguir isso é você ter aquele inimigo nascendo do seu ventre. É você embalando aquele seu inimigo enquanto ele está indefeso nos seus braços, como um bebê, como seu filho. Porque até você intua alguma sensação de repulsa, etc., se convenciona na nossa sociedade que um pai ou uma mãe tem que amar o filho e vice-versa. Então, assim, se dá a nossa evolução na Terra se dá muito com esse véu do esquecimento que é necessário e se dá realmente com a observância da lei de causa e efeito. Então, assim, enquanto a gente está fazendo coisas que prejudicam o planeta, que prejudicam o outro, significa o quê? Que a gente não tem empatia, a gente não consegue ainda desenvolver aquele amor universal, um amor que quando Jesus fala, né, amai os vossos inimigos, ele não falava do amor eros, do amor de amante, ele não falava daquele amor de amigo, de irmão, ele falava de um amor universal, que os gregos chamavam de ágape, né, o amor universal. Então, aquele amor que Jesus pôde ter com Judas, né, num nível muito mais elevado, não estou aqui dizendo a ninguém que nós temos, que não é isso, né? Mas, então, esse é o objetivo da nossa evolução aqui, é tentar avançar um pouco, atingir um determinado nível de avanço tecnológico, acompanhado de um determinado nível de avanço moral, porque avanço tecnológico sem avanço moral resulta em autodestruição física, autodestruição material, ou seja, uma civilização que avança muito tecnologicamente sem ter um avanço moral junto, nós é uma guerra atômica e pronto, acaba. Entende? Então, bom, e como eu vejo a evolução das pessoas sobre a Terra hoje, é aquilo que eu falei, eu acho que tem muita gente já vivendo no mundo de regeneração. Tem muita gente com esse mundo regenerado interno, né? Se expandindo do coração, com problemas, com raivas, com uma série de questões, mas tentando superá-las, né, de uma forma positiva e tentando ampliar a capacidade de amar. Já tem gente vivendo assim. E tem muita gente que não, tem muita gente que está no planeta de expiação em provas. Agora, aquela questão, se com essa transição vai ter uma parcela da população que, ao desencarnar, vai ser migrada para outro planeta, como já aconteceu no futuro, etc. Enfim, não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse assunto, é um assunto complexo também, que não dá para aprofundar muito, enfim. Mas se vai haver essa transmigração de almas saindo da Terra, uma minoria que ainda atrasa o planeta, uma minoria que ainda está muito apegada ao materialismo, muito apegada à violência, muito apegada à energia de ódio, de vingança, etc. Quando uma maioria já quer avançar, se vai haver essa saída desses espíritos, eu acho, pessoalmente, acredito que vai, mas não acho que nenhum de nós possa dizer quem é que vai e quem é que fica. Eu não posso A gente não dizer. tem esse poder também, né? De julgar e Porque determinar quem tem evolução o suficiente ou não. isso seria julgar. Não sei se eu vou ficar ou se eu vou. Então, sou eu para dizer, você, eu acho que vai, naquilo ali eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que isso aí a gente acaba entrando no terreno da arrogância, da prepotência. Eu acho que não é por aí. No vídeo que eu postei no meu canal ontem, eu falo justamente isso, dessa questão, dessa parte, né, da evolução planetária, enfim. Tá.
Afonso, a gente tem mais 2 perguntas e a gente finaliza a live. Acho que a gente tem que marcar uma nova. Acho não, tenho certeza que a gente tem que marcar uma outra. Eu até já sugiro alguns assuntos. Eu sugiro a gente falar sobre esses desencarnes, o que é desencarne coletivo, né? O que é karma coletivo quando falam. Eu acho super bacana esse assunto. Porque nesse momento a gente está tendo um desencarne em massa. E eu acho a diferença entre isso enfim, é interessante saber, né, o que é uma coisa e o que é outra. E teve algumas perguntas falando sobre chakras que eu acho que acabou ficando muito diferente dos assuntos, assim, saiu um pouco dessa linha de que a gente acabou seguindo das perguntas. Então, acho que a gente também passa para uma próxima live, tá? Então, as últimas perguntas ficam da Cássia para fechar esse bloco aí falando sobre a evolução, que ela pergunta qual é a opinião do Afonso sobre como nós, enquanto civilização, estamos aprendendo, né, ou não, com essa pandemia, que eu acho que só falta uma besteirinha para tu concluir esse pensamento que tu veio até agora, né? E a última, um amigo nosso aqui perguntou se a pessoa ainda não conhece sobre ela, mas quer buscar algo, por onde que ela começa? Eu achei muito legal essa pergunta. Legal. Bom, a primeira pergunta, né? Então, você pode me repetir? A primeira pergunta é... A primeira pergunta, então, é falando, para finalizar essa parte de evolução, né? Nós humanos, em relação à civilização, estamos aprendendo ou não com essa pandemia? Então, na verdade, assim, olha só, eu acho que a resposta a isso é individual. Porque, de novo, o ser humano é único. Não existem 2 seres humanos no universo. Não existem 2 seres no universo iguais, né? Então, depende muito de como cada um esteja se sentindo. Qual é a sua sensação? A sua sensação é de angústia ou a sua sensação é de confiança? Né? Então, se você tem uma sensação de confiança, por que você tem essa sensação de confiança? O que te dá essa sensação? Com base no que você atinge essa sensação de confiança? Se a pessoa fosse fazer essas perguntas, ela vai começar a ver que lá no fundo a resposta está em alguma certeza que ela tem. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, assim, a gente começou essa live falando do sincretismo, falando de religiões, etc e tal. Então, eu agora, para fechar e responder essa pergunta, eu vou dizer uma coisa aqui que é o seguinte. A gente precisa ter a noção de que religião, religiosidade e fé são 3 coisas diferentes, né? A religião é como você se relaciona com os outros dentro de um âmbito ligado à divindade. A religiosidade é como você lida consigo mesmo nesse âmbito de religiosidade. E a fé é a sua relação, né, com a divindade. Direta. E com a divindade. Então, assim, chamemos de fé, talvez, aquilo que lá no fundo possa ser essa coisa que te deu confiança. Ou podemos chamar também, dar outro nome a essa, como podemos chamar de você fez um caminho de busca de autoconhecimento. Já estou tentando linkar com a pergunta, né? Porque aquilo te traz uma leveza de consciência, né? A pessoa pode nem saber, mas ela já está atuando no Dharma. E é aquilo que alicerça aquela confiança, aquela paz, né? Aquela capacidade, não gosto de clichês, mas vou usar um aqui, aquela capacidade de ver o copo meio cheio e não meio vazio, né? Então, assim, tá bom, eu estou ocioso, eu estou preso numa pandemia, em vez de maldizer, por que eu não posso agradecer o fato de que, de novo, eu falei sobre isso também lá no meu vídeo, nós vivemos numa era em que Grace, nós estamos como um oceano entre nós, neste exato momento. Exato. Eu estou em Salvador, tu está em Maia, em Portugal. Né? Nós estamos com o oceano entre nós, nós estamos falando. Você entende a bênção que isso é? Como poderia ter sido muito pior, né? Ou como poderia ter sido uma hecatombe nuclear. Então, assim, como é que está, se a humanidade está aprendendo, a humanidade como todo não dá para responder.
O que eu acho que a gente tem sempre que olhar cada caso e cada pessoa tem que examinar seu coração e saber o que ela pode fazer para viver melhor, para melhorar a sua vida, melhorar, né? Se sentir melhor no seu coração, entende? Então, eu acho que aprender com essa pandemia é isso. É você buscar esse autoconhecimento, é olhar para dentro de si, se acolher. Porque sem se acolher, você não acolhe o próximo, você não acolhe o outro. Eu acho que o aprendizado é esse. Bom, e com relação a se a pessoa não... É a nossa última pergunta para a gente fechar a live. Então, se a pessoa ainda não conhece sobre ela, mas quer buscar algo, como iniciar essa busca? Isso depende muito do estilo da pessoa. Tem gente que gosta de pegar uma prancha de surf e ficar 2 horas no mar, outros vão fazer uma caminhada, outros vão para o deserto fazer um retiro, enfim. Depende muito, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que isso pode começar de uma forma muito simples em casa, sem gastar dinheiro, aproveitando que a pandemia, teremos que estar em casa. Dá tempo ainda de evoluir na pandemia, Afonso? Dá tempo. Então, assim, o que eu acho que a gente pode fazer em casa, é dedicar tempo a isso. Tempo é energia. Tempo que você dedica a essa questão é atenção. Na hora que você foca a sua atenção para um determinado assunto, você está focando a sua energia para aquilo. Então, o primeiro passo, que bom que você está fazendo essa pergunta, porque significa que já alguma coisa já acendeu ali. Segundo passo, vamos colocar energia nisso? Vamos, se você já está com a água na panela, vamos botar essa água para ferver? Vamos aumentar esse fogo aí, aumenta o gás? Então, o que seria isso? Seria todo dia de noite você sentar na cama em vez de deitar, porque eu mesmo se deitar, eu apago. Então, assim, é sentar na cama, no escuro, ou com uma luz bem, bem baixinha, uma coisa relaxante, e prestar atenção nos seus pensamentos. Esses pensamentos, eles vêm, não reprima, deixe vir e deixe ele ir. Isso é um tipo de meditação muito simples, muito fácil. Não busque uma coisa muito difícil, etc., porque de início a pessoa não consegue e acaba se desanimando e aí sai a emenda pior que o soneto. Mas comece gastando 10 minutos prestando atenção nos seus pensamentos. E aí você estende um pouquinho mais pensando em tudo que você fez durante o dia. Tudo que você fez durante o dia. E aí o que você fez durante o dia, se alguma coisa te der uma pontada no coração, aí você se pergunta, o que eu poderia ter feito diferente? Né? O que eu poderia ter feito diferente? Então, assim, você já começa, isso é um tipo de meditação, você já começa a pensar, porque a partir daí que você começa a saber o que você fez, o que você poderia ter feito diferente, o que te desagradou, você já começa a se conhecer. Você já começa a... O autoconhecimento é a chave de tudo. Eu acho que essa vai ser a nossa palavra de final, né? Com certeza. E aí, enfim, claro, depois de um tempo, você pode começar a procurar várias ferramentas que você tem. Você pode procurar uma terapia, uma linha terapêutica que te interesse, que você se sinta bem. Você pode procurar uma pessoa em quem você confie, uma pessoa de quem você goste, que tem algum contato com isso, para te indicar alguma prática, alguma ferramenta, etc. Ou você pode simplesmente tentar. A gente começou falando do sincretismo. Você pode tentar. Você vai no centro espírita, você vai em uma missa, ou você vai no candomblé. Enfim, vai lá no sincretismo e procura. Mas o mais importante é não procurar fazer isso de uma forma superficial. Estou indo porque estou indo sem saber o que eu estou querendo. Não. O importante é você estar ancorado. O importante é você estar fazendo aquilo com propriedade, sabendo por que você está fazendo e o que é que você está buscando. E esse exercício todo dia de noite, isso ajuda, porque ajuda a gente, em vez de chegar na hora de dormir e pegar o celular e ficar no Facebook ou no assim, coisa, não. Pega aqueles últimos 20 minutos antes de botar a cabeça no travesseiro e faz esse exercício e depois não pega mais o celular. E aí depois só bota a cabeça no travesseiro e dorme. E aí você começa a fazer essa água esquentar. Deixa eu te propor uma coisa, já que a gente está acabando a live. E a gente aqui fechou mesmo com a questão do autoconhecimento, né? E quanto a gente vai mais buscando sobre nós mesmos
a gente vai buscando, vai encontrando a felicidade, a real felicidade, né? Eu quero te propor uma coisa, não planejei nada contigo, talvez tu vá me matar depois, mas aí eu vou arriscar. Faz um desfecho guiado pra gente. Eu tinha pensado Faz nisso. uma mentalização, uma intenção pra gente começar um agosto cheio de energia, cheio de positividade, que a gente possa, cada um que tá aqui hoje, né? A gente tá em 16, 17, 18 comigo, e assim que a gente possa ter um mês abençoado, um mês de muita prosperidade, que a gente possa se conhecer cada dia mais, enfim, faz um pensamento guiado pra gente. Quanto tempo a gente tem? Dá pra fazer, vai. Tá, então, Rapidinho, mas dá. vamos, todos nós agora, neste momento, vamos fechar os olhos e vamos começar aprofundando a respiração e procurando sentir o pulsar dos nossos corações. Esta é uma voz que raramente paramos para escutar. Essas batidas do coração estiveram lá desde o início, desde que nascemos, ou talvez antes de nascermos, já estava lá a batida do coração. E é tão raro que paremos para ouvir o som das batidas do nosso coração. Lá dentro do nosso coração está uma luz que nos ajuda e que muitas vezes nos serve de guia. Às vezes o caminho fica escuro, às vezes parece que vai cair uma tempestade, às vezes parece que a gente não sabe onde quer chegar. Vamos parar para ouvir o som das batidas do nosso coração. Lá no fundo, pode ser que esteja alguma resposta. Qual será essa resposta? Cada um pode saber. Só mesmo parando para ouvir o som das batidas do nosso coração. Respirando fundo, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Fazendo isso repetidas vezes, nós vamos perceber que o som das batidas do nosso coração se amplia e que vamos poder sentir essa pulsação dos nossos braços, no nosso peito inteiro, no nosso abdômen, no pescoço, nas pernas. E assim, aquilo que estava lá no fundo, lá embaixo, trancado, perdido, esquecido, vai se criando, vai ganhando espaço, vai aumentando o tom da voz, e nós vamos entrando em contato com aquilo que é de mais profundo em nós. Vamos então seguir prestando atenção a essa caixinha tão pequena que fica lá dentro e que pode conter respostas tão belas. Vamos seguir em paz, vamos seguir felizes, confiantes, com esperança, ouvindo o som das batidas do nosso. Um grande abraço a todos, muita paz. Que assim seja.